Olá, primeiramente vamos falar sobre o intuito desse curso, dessa videoaula, que na verdade não é para você aprender a desenvolver nenhum tipo de objeto em 3D, não é para que você aprenda a utilizar nenhum programa para manipular ou criar objetos 3D, tampouco é sobre o 3D do cinema. Esse curso vai ser diretamente para que você aprenda os conceitos de 3 dimensões, o que é a diferença de 3D para 2D, para que após isso você possa iniciar a manipulação e criação de objetos, cenários e tudo mais em 3D. Primeiro vamos ver que, obviamente, quando você trabalha com 2D você trabalha com 2 vetores, x e y. E quando você trabalha com 3D você trabalha com 3 vetores, x, y e z. E quando você trabalha principalmente com jogos em duas dimensões ou desenhos, que seja, você trabalha com imagens sobrepostas. E em 3 dimensões, em 3D, você trabalha literalmente com objetos, com coisas. E esses objetos são formados primeiramente por uma malha, depois é aplicado a essa malha um material, pode-se ou não aplicar a esse material uma textura e efeitos. Nós vamos ver isso por cima, porque, como eu disse, não é a intenção desse tutorial ensinar a desenvolver o objeto, mas sim a conhecer os conceitos e como funciona. Vamos lá, primeiro vamos explicar os vetores. Os vetores eles são baseados em eixos. Aqui você pode ver esse desenho, onde temos aqui 2 rodas, e no meio tem um eixo, e as rodas giram por esse eixo. Os eixos eles podem ser físicos, existirem, como nesse caso desse exemplo, ou pode ser simplesmente algo não físico. Ele existe, as coisas funcionam naquele eixo, mas não é um eixo físico que limita os objetos ou as coisas, como acontece no 3D. Nesse caso aqui eu estou dando exemplo, esse eixo existe, estou aqui marcando em vermelho, ele começa bem aqui no finalzinho da roda, vai até o finalzinho da outra roda, e através desse eixo que essas rodas giram em torno dele. Vou dar um outro exemplo de eixo aqui. Por exemplo, isso aqui é o conhecido bitruque, um caminhão que tem, além dos 2 eixos atrás, que é o truque, ele tem 2 eixos na frente. Os 2 eixos são articulados. Então, você vê que tem o primeiro eixo, que é esse que fica embaixo da cabine, e tem esse segundo eixo. Olhando assim, nós não vemos esse eixo, e esse eixo, inclusive, até ele não vai diretamente, fisicamente, de uma roda até a outra. Mas ele existe, é o eixo por onde essas rodas giram. Tá vendo? Estou aqui grifando. Mesma coisa aqui, existe um eixo que mantém as 2 rodas giram em torno desse eixo. Aqui por último eu fiz um desenho para vocês de uma guilhotina simples de papelaria, de cortar papel, tá? Aqui seria o ponto de eixo de rotação dessa guilhotina. Observe que esse eixo não é necessariamente um eixo longo que vai até o outro lado, é só uma pecinha que prende ela aqui. E esse ponto de eixo de rotação, toda essa alavanca aqui da guilhotina sobe, ou posteriormente ela desce para cortar o papel. Então esse aqui seria o eixo onde essa alavanca gira. Bem, já estamos finalizando aqui. Um último exemplo. Aqui seria um famoso Munch, Ele aqui seria acho que chama a ponteira dele, onde ele é lançado, ele aumenta ou diminui, que vai pegar um objeto na ponta, e quando ele vai abaixar esse objeto, ele gira nesse eixo aqui. Não é um eixo visualmente existente, mas ele gira através desse eixo aqui, tá? E da mesma forma, quando você aumenta ou diminui o tamanho dela, seria nesse outro eixo aqui que ela vai crescer ou diminuir nessa direção, tá bom? Então acho que está explicado mais ou menos como é que os eixos se aplicam na vida real, tá? Vamos passar agora para ver o trabalho deles no caso em gráficos, nos jogos de 2D ou 3D. Aqui nós vemos o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E por cima aqui nós colocamos um objeto quadrado. Esse objeto ele está em 2 dimensões. Por quê? Ele cresce, ele existe aqui, nesse eixo aqui, que é o eixo X, e no eixo Y. Mas ele não tem profundidade, ele não cresce em sentido do eixo Z. Agora nós vamos ver, tá vendo? Isso aqui é a diferença de um objeto em 2 dimensões para um objeto em 3 dimensões. Aqui foi somente um desenho que simula as 3 dimensões, mas é para que possa ser ilustrado para vocês entenderem. Então nesse caso, o objeto 2D ele funciona assim, uma imagem sólida que não tem profundidade, a menos que você desenhe para simular essa profundidade. O objeto em 3D ele tem profundidade para qualquer um dos eixos que você possa observar. Continuando,
Vamos ver a movimentação em um jogo de 2D, como é que ele funciona. Aqui nós colocamos somente os eixos X e Y. Esse X aqui ele está crescendo aqui de quem olha da esquerda para a direita, o eixo Y de baixo para cima. E nós temos aqui linhas e colunas. Para quem já está acostumado a trabalhar com planilhas, Excel, está facinho entender. Então nós temos aqui uma linha, a segunda linha, a terceira linha, a quarta e a quinta linha, tá? E temos aqui várias colunas também. Então nós vamos colocar um personagem aqui, o nosso Mega Man. Ele está na primeira linha e na primeira coluna. Nós vamos agora movimentar esse personagem para frente. Perceba que ele se movimentou somente no eixo X. Tá? Ele só caminhou e se movimentou no eixo X. Agora vamos ver ele se movimentando no eixo Y. Tá vendo? Vou voltar aqui de novo. Vou acompanhar com o mouse somente no eixo Y. Ele se movimentou no eixo Y. Se eu acompanhar ele pelo eixo X, você vai ver que ele ficou parado, ele não se movimentou no eixo X. Então essa é a base da movimentação dos eixos no caso em um jogo 3D, em um jogo 2D. Se você colocar ele para frente aqui, tá vendo? Agora ele saltou na diagonal, ele se movimentou tanto no eixo X quanto no eixo Y. Depois ele caiu somente no eixo Y. Então aqui é pra gente entender mais ou menos como é que funciona a movimentação de personagens em um ambiente 2D. Seguindo aqui, agora nós vamos ver uma ilustração. Para quem conhece melhor sabe que isso aqui nós só estamos vendo 2D, mas para fazer uma simulação para ilustrar, para que vocês entendam, já é o suficiente. Aqui nós temos não mais aquelas linhas e colunas, as colunas em pé e as linhas na horizontal. Aqui nós temos uma grade, um aramado, tá? Está simulando um chão em 3 dimensões. Então aqui ele vai poder se movimentar no eixo X, no eixo Y e também no eixo Z. Então vamos ver aqui, olha, ele se movimentou somente no eixo X, tá? Agora ele vai movimentar somente no eixo Y, ele acompanhou esta linha aqui, ó. Tá, vamos voltar para vocês verem, ele acompanhou esta linha, se movimentou somente no eixo Z. E agora ele vai saltar, se movimentar no eixo Y. Ele acompanhou essa linha. Vamos repetir. Então essa é a diferença de movimentação de um objeto, de um personagem em um ambiente 2D e um ambiente 3D. Aqui vamos explicar melhor como é que funciona a movimentação em um ambiente 2D, que é um ambiente de imagem sobreposta. Nós temos primeiro aqui um cenário. Esse fundo aqui é um cenário, lembra um pouco o jogo do Mario, né? Um cenáriozinho. Vamos agora acrescentar um personagem e vamos fazer esse personagem caminhar. Bem, eu não fiz animação nenhuma no personagem, só para ilustrar, mas nós podemos ver que só de você movimentar o cenário, ele aparenta estar caminhando, tá vendo? É assim que é a base de uma movimentação de um personagem 2D. Vamos agora fazer diferente, fizemos uma animaçãozinha aqui meio tosca para ilustrar, mas essa é uma animação dele caminhando e o cenário ficando parado. Estamos movimentando ele, fica aparentando que ele está caminhando. Quando você for trabalhar com jogos mesmo, você vai aprender a animar o que a gente chama de sprites. Aí a gente poderia colocar uma sprite animada e ele ia caminhar aqui, simular o desenho dele, simular uma caminhada enquanto ele se movimenta. Mas eu só fiz um efeitozinho aqui para poder vocês observarem. Agora vamos acrescentar um objeto para vocês verem o que é a sobreposição de imagens para dar para montar o cenário completamente de um ambiente em 2D. Tá vendo? Colocamos uma árvore, o Mega Man está à frente do cenário e atrás da árvore. Vamos repetir, tá vendo? Vamos agora para a próxima ilustração, para ainda vermos como é que funciona as imagens sobrepostas. Dessa vez, nós vamos fazer diferente. Eu mostrei o cenário se movimentando sozinho e mostrei o Mega Man se movimentando sozinho. Agora nós vamos unir o movimento do Mega Man, do cenário, e também a árvore vai se movimentar em velocidade diferente, pois ela está mais próxima de quem está visualizando, no caso da tela, né, da câmera, do que o cenário. Então nós vamos ver as 3 movimentações, ó. Tá vendo? Vou repetir. Então isso aqui é o que a gente chama de paralaxe. Se vocês forem trabalhar com jogos em 2D, vocês vão ter que estudar um pouco melhor isso, mas fica esse efeito como se estivesse tudo em movimento enquanto o Mega Man anda, tá bom? Então assim que faz, eles vão sobrepondo imagens e calculando o movimento delas para que aparenta algo mais real, um movimento mais real. Aqui nós vemos um exemplo de uma movimentação em um cenário com objetos em 3 dimensões, tá vendo? A diferença
de uma movimentação realmente em 3 dimensões para um paralaxe, para uma movimentação com imagens sobrepostas de 2 dimensões, é que aqui você vê o objeto em perspectivas diferentes. Por exemplo, se você analisar aqui esses cubos, ó, essa face dele está maior, agora ela está diminuindo e a outra face ficou maior, porque você mudou o ponto que você vê aqueles cubos. E a mesma coisa acontece com os globos. Se você analisar os globos, a sombra está pegando num local, quando você movimenta a câmera, essa sombra você passa a não enxergar ela da mesma forma, porque aquele objeto está se movimentando. Diferentemente de você usar o paralaxe, onde, por exemplo, se você olhar para esse cubo e movimentar, você vai ver ele sempre da mesma forma, com a mesma aplicação de sombra. Você não vai ter uma visão de profundidade da lateral dele, ele vai estar sempre da mesma forma. Olha, mais uma vez, mesma coisa aqui, onde tem esse efeito de reflexo, por exemplo, de sombra, ele vai estar sempre igual, ó. Tá vendo? Sempre igualzinho aqui. Então essa é a diferença, mais uma vez, para olhar de um cenário realmente em 3D para um cenário em 2D com imagens sobrepostas se movimentando. Tá vendo? Aqui é diferente. Você realmente vê o objeto em suas proporções, conforme você vê de um ângulo ou de outro, ele muda o que ele apresenta, a aplicação da luz. Bem, agora vamos, por último, dar uma olhada aqui como é que os objetos 3D são aplicados no ambiente. Tá vendo? Aqui nós temos um objeto aqui, um personagem que é o Mega Man, mais atrás uma árvore, aqui na frente outra, ele está entre as 2 árvores, uma outra árvore mais ao lado aqui. Tá vendo esse movimento? Tá? Agora aqui foi só para ilustrar. No final eu vou mostrar para vocês um ambiente gráfico, onde a gente vai poder girar a câmera e ver como é que funciona perfeitamente. Aqui é só para ilustrar. Você pode ver aqui que esse, por exemplo, esse Onix, ele está mais atrás no eixo Z do que o Mega Man. O Mega Man ele já está mais na frente aqui no eixo Z e mais para o lado também, para a esquerda no eixo X. Tá vendo? Então, só para mostrar para vocês que todos os objetos eles têm suas demarcações através do eixo X, Y e Z. Bem, os objetos são criados primeiramente com malhas. Aqui nós vimos uma malha em 3D. Tá? Essa malha ela vai dar a forma do objeto básica. Bem, aqui nós podemos ver, ó, olhando aqui na lateral, na sombreirazinha dele, a gente vê aqui tem só uma malha aplicada. Tá? O objeto ele está com um cinza um pouco diferente do lado aqui. Quando você trabalha com, dependendo do programa que você utilizar, ele já vai dando cores diferentes aos objetos para você poder discernir, né, o que é um objeto, onde acaba um, onde começa o outro. E você vê que ele tem aquelas mesmas malhas que estavam no desenho anterior, só que aqui de uma forma mais complexa. Você vê aqui no rosto também, ó, é a malha que vai dizer qual é a forma que vai ter cada objeto em 3 dimensões. Após você moldar o objeto, aí você vai aplicar o material desse objeto. O que é o material? É como ele vai responder, basicamente como ele vai responder à aplicação de luz, sombra, né? Tem outras coisas a mais que nós poderíamos estudar sobre densidade e tudo mais, mas eu vou me ater somente a isso, que é malha, material e textura. Aqui você vê vários círculos, várias esferas com um material muito parecido, que reflete a luz de uma forma muito parecida. Mudou somente basicamente a cor e nesse caso aqui a textura. Tá vendo? Então aqui tem um material aplicado parecido com um vidro, um material bem brilhoso. Aí colocou cor nele e ficou essa diferença. E aqui tem uma textura diferente. Tá? Agora vamos ver por último aqui um objeto em 3 dimensões com uma textura. Tá? Você vê que esse material é um material que reflete menos a luz do que os materiais anteriores, porque ele é uma nave, uma fuselagem de uma nave espacial já gasta, já com uma tintura envelhecida, né? Você vê que ela está até descascando aqui, então ele não reflete tanto a luz, esse material, e esse efeito que aparece, essa tintura descascada aqui, é a textura que dá esse efeito, tá vendo? Tá? Esses parafusos aqui, eles podem ser feitos através da textura, pintados, tá? Mas normalmente quando a pessoa quer um efeito mais realista, ele faz isso na modelagem, que aí conforme movimenta o objeto, a luz pega e incide diferente nele, gera uma sombra diferente, uma iluminação diferente. Mas basicamente isso aqui é a textura. Então nós vimos aí, os objetos são criados primeiro modelados pela malha, é aplicado um material para ver como é que vai ser a incidência de luz e sombra nele,
se ele vai emitir luz ou não, outras coisas do tipo. E por último você aplica a textura nele, que vai dar esse efeito final, que é visualmente o que vai realmente parecer esse objeto, cada pedacinho dele, tá vendo? Tá, agora aqui para eu dar o exemplo para vocês, eu vou mostrar para vocês um joguinho que eu fiz em 2 dimensões, tá vendo? Aqui você tem um movimento com imagens sobrepostas. Conforme você movimenta o personagem, ele dá uma impressão de movimentação com o movimento das imagens. Tá? Vou mostrar aqui como ele foi feito. Tá, aqui se você analisar, são só imagens sobrepostas. Se nós dermos uma viradinha aqui, vamos ver que são só imagens, tá vendo? Deixa eu dar uma girada aqui para vocês verem melhor. Tá vendo? São só imagens sobrepostas, uma em cima da outra. Então essa aparente profundidade que você vê aqui é só por causa do desenho que é feito e das imagens que são sobrepostas. São somente imagens lisas, chatas. E vamos ver também um outro exemplo. Aqui nós vemos um ambiente em 3 dimensões, tá? Tem aqui 1, 3, 6, 7 personagens aqui, 7 personagens, mais alguns objetos, uma textura aplicada no chão. Quando você vê aqui, ó, dá para movimentar, você tá vendo? Consegue ver todos os objetos em todas as dimensões, consegue fazer ele andar. Tá vendo? Essa é a diferença de um cenário em 2D para 3 dimensões. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para um jogo em Parallax, em 2D com Parallax, para vocês verem um exemplo bem real assim do que eu falei. Em 3 dimensões acho que todos já conhecem, já sabem como é que funciona. Espero que gostem, se inscrevam no canal, cliquem em gostei. Até a próxima, gente. As janelas do quarto, num tempo em que eu fazia com as próprias mãos caixas pretas de madeira pra engraxar e ilustrar, e dividia com os meus irmãos os sonhos, as garotas de um velho blusão, as brigas e as surras, futebol e sermão.